E aí galera, tranquilo? Estamos de volta hoje no RMH, mais uma vez ainda obedecendo a quarentena, né? Que a gente, de uma forma ou de outra, de forma responsável, torce para que ela acabe logo, para que o animal volte a trabalhar, que a gente consiga pelo menos nos ver, né, pessoalmente, já que acho que nós vamos poder nos abraçar, cumprimentar, mas enfim, espero que todos estejam bem. Essa semana a gente não postou vídeo nenhum, porque tivemos alguns problemas particulares de um lado, do outro, e hoje resolvemos fazer um RMH super hiper especial. Como seria esse RMH super hiper especial? Mas antes de anunciar o programa, nós queríamos dedicar esse programa a dois nomes muito fortes que nos deixaram. Eu comi bola, batalha também, foi em março, que nós não falamos nada dele, porque foi o início da epidemia e tal, e a gente não comentou que um dos maiores lendas do hard rock no mundo nos deixou. Para quem não conhece, eu estou falando de Kelvin Hellraiser. Kelvin Hellraiser, sim, ele foi funcionário das lojas mais legais de Londres nos anos 80, que chamava Shades. Ele tinha o cabelo loiro, todo levantado, totalmente hair metal total. O cara era uma enciclopédia do hard rock, super respeitado. E ele escrevia para uma revista chamada Metal Force, uma coluna chamada Rock in a Hard Place. Que Deus o tenha, Kelvin, grande nome. E essa semana, recentemente, no dia 28, nos deixou Bob Kulick. Bob Kulick, para quem não sabe, foi sempre o quinto membro do Kiss. Desde 1978 até início dos anos 80, era ele que ia entrar na banda, mas ele era baixinho, careca, né? Então ele chamou o irmão dele, Bruce Kulick. Além de músico, compositor, guitarrista, compositor, produtor, Bob Kulick teve várias bandas legais. A que eu mais destaco é a banda School, o álbum No Bones About It, que tinha na banda o Bobby Rock, batera, que tocou com Nelson, Hardline e hoje está na Lita Ford. Tem o Murderer's Row, que ele fez com David Reese, do Bangalore Shore, do Sept. Fora outros tributos, todos produzidos por Bob Kulick. E ele participou de bandas como Meat Loaf, gravou 2 discos do Wasp. E era um cara super, super querido no meio. Infelizmente, ele nos deixou aos 71 anos, se não me engano. Que Deus conforte toda a família Kulick, que faz parte da History sempre. Então esse programa é dedicado a Kelvin Hellraiser e a Bob Kulick. Então hoje nós vamos fazer um programa assim um pouquinho diferente, né? Vocês estão curtindo essa ideia de falarmos de discos antigos, né? Eu escolhi um ano para poder comparar. Entendam bem, não estou criando uma disputa, uma competição. É uma comparação de 2 álbuns. O que me levou a fazer isso foi um grupo de WhatsApp criado por alguns amigos nossos, que chama Metal Friends, que fazem a batalha dos álbuns por votação. Eu peguei aquela ideia e falei, pô, vou fazer isso, mas eu não estou comparando e nem estou votando, eu estou apenas falando. Para começar, do ano de 1984, eu vou mostrar 2 discos para vocês. Metal Church, primeiro álbum dessa banda americana de Seattle. Uma banda, esse álbum foi lançado em 84, foi o primeiro álbum deles. E foi um impacto muito forte. E o outro álbum, também lançado em 84, que também criou um impacto fortíssimo, foi o Ride the Lightning do Metallica. Aí você vai falar assim, poxa, mas o que é isso, Carlão? E é uma comparação? Não, não é uma comparação. Nem uma disputa. É uma comparação? Óbvio que é uma comparação, desculpem. Mas não é uma competição. Cara, vamos falar primeiro do Metallica. O Metallica surgiu, todo mundo sabe, em 83 com o álbum Kill 'Em All, que foi, na minha opinião, o marco do nascimento da palavra thrash metal. Metallica é uma banda da Califórnia, de São Francisco, e aquele álbum, quando você viu que o heavy metal já estava mais agressivo e rápido. Foi aí que naquele álbum, para mim, foi o nascimento do thrash metal. Nesse álbum aqui, eu me lembro, eu estava em Santos, quando ele só existia importado, óbvio, né? E nós gravávamos em fita cassete. E esse álbum, a primeira vez que eu ouvi, um cara me falou assim, você vai escutar uma das músicas mais rápidas da sua vida. E era Fight Fire with Fire.
Na época já tinha saído o Slayer, se eu não me engano, Show No Mercy com Evil Has No Boundaries, mas essa produção desse álbum, a Fight Fire with Fire, foi um soco na cara tão grande que eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? E esse álbum traz simplesmente Creeping Death, For Whom the Bell Tolls, Fade to Black e Ride the Lightning. E é uma das obras-primas que eu posso dizer para quem gosta de heavy metal. Agora falando um pouco do Metal Church. Esse álbum para mim é uma obra-prima. A banda de Kurt Vanderhoof, o guitarrista original, fundador do Metal Church, que conta com David Wayne no vocal, David Wayne que nos deixou. E era uma coisa assim que você falava assim, meu Deus, que banda é essa? O nome era super convidativo, Metal Church, Metallica. Então naquela época, 84, né, o heavy metal saindo do underground para os anos dourados que foram até 1991. Então falando um pouco desse Metal Church. Eles têm uma cover aqui do Deep Purple Highway Star, que é uma das versões mais animais que eu já ouvi dessa música. O destaque principal da banda Metal Church nesse primeiro álbum é o baterista Kirk Harington. O cara é um monstro na bateria. Tinha o David Wayne no vocal, a banda é do Kurt Vanderhoof, eles são de Seattle. E esse álbum aqui, a faixa Metal Church, é um clássico, assim, que dispensa. Assim, é uma música que quando, na época, a gente vinha com esse disco, na época, importado, difícil de achar. Eu consegui uma gravação ali, aí alguém viajava e trazia. Esse álbum foi lançado naquela época pela Elektra. Exatamente, pela Elektra. E consta com música Gods of Wrath. Cara, pra quem não conhece, confiram esse álbum do Metal Church. Confiram essa banda Metal Church. Ela nunca parou. Já teve algum tempo assim, em hiato, mas ela teve 3 vocalistas. David Wayne, que fez os 2 primeiros álbuns, Metal Church e The Dark. Aí veio o Mike Howe, daquela banda Heretic, que assumiu a banda em 2 álbuns que eu amo, que é o Blessing in Disguise e o The Human Factor. Blessing in Disguise, que pra mim tem simplesmente o maior clássico do Metal Church. Não existe início de show melhor do que com a música Fake Healer. E o Metal Church teve o Ronnie Monroe. Foi o Ronnie Monroe, foi vocalista do Metal Church também, em alguns álbuns. E hoje o Mike Howe voltou para a banda. E já lançou, se não me engano, 2 álbuns. Agora, recentemente, saiu From the Vault. E é uma banda que veio para o Brasil em 2016, se eu não me engano, naquele festival Live in Lauder que rolou ali no Espaço das Américas. Acho que foi a única vez que o Metal Church veio ao Brasil. E eu tive o prazer de ver o Metal Church pela primeira vez em 2009, naquele festival Rocklahoma, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Tocou Leatherwolf, Metal Church, Envy e Overkill, na seguida. Metal Church, show fantástico. Então, eu estou comparando o ano de 84 com essas 2 pérolas. Tá? Ninguém precisa dizer o que virou o Metallica. O Metal Church ficou um pouco abaixo. Aí você fala para mim, por quê? Teria condições de o Metal Church ter subido e o Metallica ter ficado aqui embaixo? Teria sim. Sabe? Vamos dizer que aí veio estrela, sorte, oportunidade, momento, e naquele momento o Metallica foi escolhido. Mas são 2 álbuns do mesmo quilate. Aí você fala, qual que eu prefiro? Eu vou dar minha opinião. Se eu tiver que levar para uma ilha entre esses 2 álbuns, eu levo o Metal Church. Esse álbum é fantástico. Esse também é, mas esse aqui ganha por saldo de gols. Então, não preciso falar para vocês conferirem o Metallica, mas quem não conhece o Metal Church, tá aí uma brincadeira que o RMH resolveu fazer. Comparação de álbuns da mesma época, do mesmo ano. Tá? Agora eu vou para outra comparação de um estilo de heavy metal diferente. Valeu! Agora a comparação
continua em 84, né? Quando eu tinha 15 anos em 84. Foi um ano muito especial para mim, né? Eu tive uma das maiores conquistas da minha vida, que não tem nada a ver com o rock, mas eu passei na peneira e fui jogador do infantil do Palmeiras. Aquele ano foi muito importante. Mas, voltando pro rock, eu vou mostrar 2 álbuns que me marcaram demais, e são 2 pérolas, clássicos, obras-primas do hard rock e heavy metal. Olhem esta comparação. Rat Out of the Cellar e o primeiro álbum do Wasp. Esse aqui está autografado pelo Black Lawless, que eu tive a oportunidade de encontrar com ele em 92 aqui no Brasil. Vamos falar primeiro do Rat. Esse álbum é tão importante para mim que eu considero entre os 10 melhores discos da história da música para mim. Todo mundo sabe que eu sou um pouquinho radical, que música para mim é hard rock, heavy metal, rock, resto. Então, para música para mim, o Out of the Cellar do Rat é uma obra-prima. Esse álbum foi o álbum do Rat que mais vendeu, passou acho que quase 4 milhões de cópias. Foi lançado em 84, com produção do Bill Hill. Esse cara fez vários trabalhos legais. E a banda formada por Bobby Blotzer na bateria, Robin Crosby na guitarra, Warren DeMartini, gênio fora de série na outra guitarra, Juan Crucier no baixo e Stephen Pearce no vocal. Esse álbum chegava pra gente aqui no Brasil através do Som Pop, com o clipe Wanted Man. E logo depois vinha com a Back for More, que também aparecia no Som Pop. Som Pop era um programa de clipe que passava na TV Cultura. E você fala, meu Deus, esse disco chegou a ser lançado aqui no Brasil. Nossa, eu pirei. E depois desse disco ter sido lançado, todo mundo achava que era o primeiro do Rat. Só que o Rat tinha um EP antes desse disco, que tinha outra versão de Back for More. E tinha Sweet Eater, tinha You Think You Tough. Então, meu, aí a gente foi comprar também o EP que saiu aqui no Brasil. O Rat conseguiu, foi consagrado nesse álbum. Ele fez uma turnê de 1 ano e 2 meses pelos Estados Unidos e começou abrindo alguns shows e depois se tornou headliner, era uma banda de Los Angeles. E eu não preciso falar que Wanted Man, Round and Round, o maior clássico do Rat, uma música que eu amo, que está nesse álbum, que chama Lack of Communication, um dos riffs mais matadores da história, sabe? Outra música que eu adoro aqui, I'm Insane. Ela faz parte do setlist do Rat até hoje. Então, aqui eu vou comparar agora com o Wasp também, que foi uma obra-prima na época. Mas esse disco do Rat para mim é muito importante. Entre os 10 discos que eu levo para uma ilha, Out of the Cellar vai com certeza. E o Rat é uma das minhas bandas de coração e que eu adoro e tive o prazer de já ver algumas vezes. Inclusive, no Rocklahoma de 89, eu tava com você, tava com o Juninho, né? Da Let's Rock de Curitiba. Um grande abraço, Juninho. Nós vimos o Rat fazendo esse álbum na íntegra. E, sem palavras para dizer o quanto eu gosto dele. Mas esse álbum aqui do Wasp também foi muito marcante na minha vida. Por quê? Esse álbum também veio para o Brasil com um clipe do Som Pop, que era o maior clássico da banda, que é Wanna Be Somebody. E aquilo chocou. Você viu um cara com uma caveira jorrando sangue na cara, carne crua, caveira, e você fala, o que é isso, né? A banda chegou a ter problemas, né? Dizem que o que seria o Wasp? Inclusive está muito na moda agora, né? O pessoal falando de fascismo, de racismo, etc. Então o Wasp sofreu muito com isso. Porque muitos diziam que era White Anglo-Saxon Protestant. E isso teve muita gente que até ficou assim, deixou de ser fã da banda quando soube o que queria dizer Wasp. Mas depois falaram que era We Are Sexual Perverts. Nós somos pervertidos sexuais, que eu acho que tem mais a ver aqui. O Wasp, para quem não conhece, é uma banda americana que vem, o Black Lawless iniciou como guitarrista, e a banda, eu estava pesquisando, né? A banda sempre teve o Randy Piper numa guitarra, o Black Lawless na outra guitarra, e era o Ricky Fox no baixo. Ricky Fox que saiu do Wasp antes da gravação desse álbum para se juntar ao Steeler do Ron Keel e do Malmsteen. Nós já falamos do Steeler aqui no RMH. E esse álbum do Wasp, antes desse veio o primeiro EP, que era o Fuck Like a Beast.
E lá já estava com Chris Holmes na guitarra, aonde o Blackie Lawless passou a tocar baixo na banda. Então a banda aqui, a formação era Blackie Lawless, baixo, vocal, Randy Piper, guitarra, Chris Holmes, guitarra, e o desaparecido, que ninguém tem notícias dele, só gravou esse disco do Asp, Tony Richards na bateria. Então, preciso falar, né? Love Machine, I Wanna Be Somebody, The Tortures Never Stop, School Days, que mais aqui? Meu Deus do céu, olha isso. Sleeping in the Fire, The Flame, B.A.D., Bad. Obra-prima. Necessário. Se você fala que você gosta de música pesada, estamos aqui com uma das maiores obras já lançadas na história. Ambos no ano de 84. Aí você vai falar, pô, Carlão, qual que você prefere? Cara, é muito difícil. Muito, muito difícil falar qual que eu amo os dois. Aqui está empatado nota 10 e nota 10. Mas existe uma ligação muito forte entre eu e esse álbum do Ratt. Por quê? Então vamos falar que o Ratt ganha pelo número de escanteios, porque até no saldo de gol empata. Então, para quem não conhece, a maioria de vocês deve conhecer, né? Porque o nosso público do RMH é diferenciado. Isso nós comprovamos já. É muito bom ler os comentários de vocês, é muito bom conversar com vocês. Por quê? Porque o conteúdo, existe conhecimento. É muito bacana. Então, continuem dando força pra gente, assinem o canal e a partir de agora o RMH tem um parceiro, a empresa Room Office de camisetas, que nem essa que eu estou usando do Ace, igual a que eu usei do Triumph, do Hardcore Superstar. Todas essas camisas estão à venda no Animal. É só entrar em contato comigo. Um grande abraço ao pessoal da Room Office, que a partir de hoje é parceiro oficial do RMH. E agora, meu irmão Batalha e meu irmão Edu também vão dar uma volta para os anos 80 e vão comparar alguns álbuns. Então, espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço a todos vocês e stay safe. Valeu? Abração. Beleza aí? Difícil essa missão, hein, Carlinhos? Ratt versus Wasp, agora você me lembrou daquela revista Hit Parader que vinha com as duas bandas na capa e o versus, né? Nesse caso é óbvio, apesar do primeiro do Wasp ser clássico, um dos melhores discos da história, é óbvio que eu vou ficar com o Ratt, Out of the Cellar. Para mim os três primeiros do Ratt são imbatíveis. É difícil alguém pegar isso, né? E 84 foi o ano do Ratt, The Year of the Ratt, saía nas propagandas de revista. A outra disputa, a sua, né, que eu tô dando pitaco na sua primeiro, antes de falar das minhas, eu fico com o Ride the Lightning, segundo álbum do Metallica, em relação ao de estreia do Metal Church, que também é ótimo, concordo com o que você falou, e tem até aquela curiosidade do pessoal frequentava o apartamento dos caras do Metal Church, e o nome da banda tem a ver com isso. O nome do apartamento que eles frequentavam, inclusive o Lars Ulrich frequentava, e ele chegou a tocar com o pessoal do Metal Church. Aquilo era o apelido do apartamento deles, que eles se reuniam, como tanta gente fazia nos anos 80, eu mesmo ia na casa dos amigos, vocês, para gravar fita, escutar som, ouvir as novidades. Hoje, coisa que todo mundo faz sozinho, né? E então, aquele apartamento, ele era apelidado de Metal Church, e aí ficou o nome da banda. Agora as minhas, que também são muito difíceis, muito, porque o negócio assim, só que o meu ano é 1983, e eu vou começar por uma disputa muito difícil. Como você falou, saldo de gols, tal, o meu vai na disputa do cavalo, Photocharge. É difícil. É o Born Again do Black Sabbath e o Holy Diver do Dio. Dio essa missão foi me dada porque há pouco tempo a gente foi 10 anos, né? Marcou 10 anos da passagem do Dio, do falecimento do Dio, e é uma coisa que ninguém vai esquecer porque é uma das mortes mais sentidas de todo o nosso meio. Eu mesmo que trabalho com a figura dele naquele quadro na minha frente todos os dias, desde quando eu recebi aquela foto, um pouquinho depois do Holy Diver, foi antes dele lançar o segundo álbum, The Last in Line. Os dois primeiros álbuns do Dio são imbatíveis.
discografia básica para entender e para gostar de heavy metal. O repertório do Holy Diver fala por si, inclusive tem músicas que vieram até do Sweet Savage, que é a ex-banda do Vivian Campbell, da época da New Wave of British Heavy Metal. Stand Up and Shout é um exemplo. E tem um cara muito importante que também já se foi, fazia parte da banda, é o Jimmy Bain, o baixista. Ele foi muito importante naquela fase da banda do Dio, que ainda contava com o Vinny Appice, que tinha saído do Black Sabbath junto com ele, com aquela treta lá da mixagem do Live Evil. Então, esse disco tem tantos clássicos, é um repertório tem Rainbow in the Dark, tem a Holy Diver, que até a gente da nova geração conheceu por causa do cover, do Kill Switch Engage. Tem muita música, Caught in the Middle, Invisible, Gypsy, Don't Talk to Strangers, Rainbow in the Dark, que todo mundo gosta, tinha um videoclipe também, o Holy Diver tinha videoclipe. E o outro álbum é o Born Again do Black Sabbath, que esse causou até polêmica, porque era o Gillan, né, o Ian Gillan no vocal, ele tinha saído do Deep Purple, tinha até abandonado um pouco a carreira e comprou estúdio, estava de empresário. Depois ele voltou com a carreira solo dele. Inicialmente ele fez jazz rock, depois ele teve a banda Gillan, que é muito boa e até recomendo, que muita gente esquece da carreira do Gillan nos anos 70, era junto naquela fase lá da New Wave of British Heavy Metal, e é muito boa a carreira solo do Gillan. E o Black Sabbath, lógico, sem a presença do Dio, aí eles resolveram colocar o Ian Gillan e lançaram um excelente, o Born Again, que ele tinha que ser daquele jeito. Eu não sei porque que falam que tem polêmica, no Brasil nunca teve, esse álbum é unanimidade, todo mundo gosta, até o jeito que ele foi gravado. Inclusive eu dou uma dica aqui, tem um CD que foi lançado que chama Born Again Demos, que é as versões demo das músicas. Esse disco tem Disturbing the Priest, Trashed, Digital Beat, Zero the Hero. Essas para mim são os destaques. Se fosse para ficar com um dos dois, eu fico com o Holy Diver, mas os dois são muito importantes. O do Dio é mais ainda, o Holy Diver é um pouco mais importante do que o Born Again, mas eu sou muito fã do Born Again e eu não concordo nem quando o Gillan falou uma vez que ele acha que ele exagerou. Esse papo que ele fala que ficam divulgando que ele gritou muito no disco, isso aí tem gente que gritou muito no Born Again. Então vai ouvir Child in Time, vai ouvir a carreira solo dele, escuta as linhas de voz e o que ele fez no Deep Purple. Ele já gritava no Deep Purple. Escuta Child in Time, vê quantos gritos tem e vê se ele reclamou do que ele fez no Born Again. E aquela turnê foi legal, o visual da banda tava demais. Tem os videoclipes, aí tem o da Trashed, né? Que passava muito no Brasil, mas se for escolher um dos dois, eu fico aqui com o Dio, o Holy Diver, e também ficaria se fosse o The Last in Line. Nessa primeira parte desse desafio difícil foi isso. E o meu segundo desafio também não é fácil nem um pouco, de 1983, é para escolher dois álbuns icônicos. Era para eu escolher, né? Me foi passado dois álbuns icônicos. Pyromania do Def Leppard, que é um dos álbuns que foi mais vendidos na época, um álbum de transição muito importante para a banda, que levou ela para o mainstream, contra Quiet Riot Metal Health, que é o disco que ficou em primeiro lugar na Billboard, primeira obra de hard rock e metal a pegar essa posição na Billboard, primeiro lugar. Então é dois álbuns muito importantes. Pelo gosto pessoal, óbvio, eu fico com o Def Leppard, que eu gosto de todas as faixas. Photograph é uma das minhas músicas preferidas, tem a Fooling também, é outra das minhas preferidas. E no Brasil, as duas bandas foram muito promovidas por causa de videoclipes. Lógico, do Quiet Riot, Come on Feel the Noise, que é um cover do Slade, e o Def Leppard teve o clipe, era Fooling, Photograph, Rock of Ages, tinha muitos videoclipes que passavam no Brasil aqui, na época do som pop, do Realce, aquela coisa dos anos 80, né?
Então são 2 álbuns de discografia básica. Eu cheguei a entrevistar o Rudy Sarzo, que na época do Metal Health ele falou que aquilo foi o ponto alto, o ponto máximo da carreira dele, porque eles desbancaram o The Police Synchronicity e o Thriller do Michael Jackson das paradas e ultrapassaram. Então eu até já citei que tinha assistido no nosso período de isolamento social o documentário do Quiet Riot, né? E recentemente também até revi o filme do Def Leppard. Então na descrição aí vou colocar os nomes e se tiver link, alguma coisa eu coloco também. Que muito indicado, os dois. Outra dica que eu dou para conhecer essas obras, que eu tô, óbvio, que é essa revista aqui, especial da Road Crew de Hard Rock, ela fala toda essa história do Quiet Riot, da importância do Metal Health em ter desbancado, ter ficado em primeiro lugar nas paradas, porque ele alavancou as outras gravadoras a contratar bandas, gravadoras maiores, mainstream, majors, para contratar bandas de hard rock e metal para os seus selos. E isso fez com que o hard rock e o heavy metal ficasse no mainstream na década de 80, que também está bem retratado nesse livro aqui, ó. É o do Martin Popoff, do The Book of Hair Metal, que é bem legal, tem umas fotos ótimas, tem depoimentos interessantes, cada história boa. Então 2 dicas aqui para quem quer conhecer hard rock daquela época, nessa disputa do Def Leppard com o Quiet Riot. Eu vou colocar na descrição também, aí se tiver algum link da Road Crew e do livro do Popoff. Só para finalizar, no filme até do Def Leppard, ele fala que é o próximo passo da banda, que seria obter mais hits do que eles conseguiram com Pyromania. E eles conseguiram com Hysteria, que demorou muito para ser lançado. A banda, inclusive, aquele papo de que cancelou a primeira vinda ao Rock in Rio de 85, quando foi substituído pelo Whitesnake, aquilo não foi pelo acidente de carro que sofreu o baterista Rick Allen. Eles já tinham cancelado o contrato antes mesmo daquilo, porque eles queriam se dedicar a um novo álbum que demorou muito tempo para sair. Ele se recuperou, adaptou um sistema de bateria. Ele não tocava na pegada tradicional de batera, ele tocava na pegada tradicional, não tocava assim, né, no jeito, no rinshot total, tem até nos videoclipes. E ele adaptou a caixa com o pé esquerdo, fez todo o sistema de bateria para ele se apresentar, e está aí até hoje com a banda, e gravou o Hysteria, que fez muito mais sucesso do que o Pyromania. Inclusive a gente trocou uma ideia com ele esse ano, encontrou lá no Monsters of Rock Cruise. A gente teve o prazer até de tirar uma foto do lado do Rick Allen, o Miracle Man, né? E então assim, tem várias histórias desses 2 álbuns. Os 2 são muito importantes. O Def Leppard ajudou também, assim como o Quiet Riot ter desbancado todo mundo das paradas, o Def Leppard fez o hard rock ser do mainstream. A diferença é que o Def Leppard vinha da Inglaterra e o Quiet Riot não, já é americano. E outra coisa é que o álbum que se seguiu do Quiet Riot, Condition Critical, não fez o mesmo sucesso, e o Def Leppard se deu ainda melhor com o disco que veio depois do Pyromania. É óbvio que tem a ver com as produções dos discos. Eles têm uma ligação muito forte com isso, de se dedicar ao máximo nas produções, enquanto o Quiet Riot ele foi patinando e depois até tentou pegar carona naquele lado mais, colocando teclado, sendo mais acessível ainda, e não se deu bem. E não foi só por isso. Teve no documentário do Quiet Riot, teve declarações infelizes do também saudoso Kevin DuBrow, várias coisas que não fizeram a banda repetir o mesmo desempenho de ficar em primeiro lugar da Billboard. Mas não pode sair da história. Qualquer enciclopédia, qualquer coisa sobre música tem que falar desse disco quando a gente menciona anos 80, hard rock e heavy metal. Agora vamos ver quais vão ser as pedreiras do Edu Lucena. Valeu, fiquem bem, e vai ter coisa aqui na descrição para vocês olharem. Valeu, um abraço para todo mundo.
Só um adendo aqui, desculpa, antes de entrar o Edu, com as disputas dele, que foi passado para ele, eu falei tanto de produção do Def Leppard, tem que falar do Multilange, que ele foi o fundamental para o trabalho do Def Leppard nessa transição para a banda virar mainstream, do High and Dry até o Hysteria, lógico, passando pelo Pyromania. Então agora é com você, Edu. Missão difícil, mas dá muito prazer fazer esses embates aí de coisa que a gente adora. E aí, galera, beleza? Depois do Carlão aí matando a pau e batalha, vamos falar também dos meus discos aqui. Mas é só um adendo. Carlão, pra mim o Wasp é imbatível, velho. Pra mim é formador de caráter, um disco maravilhoso, cara. Um dos discos mais legais da história do hard rock e heavy metal no mundo, cara. De todos os tempos, assim. Aquele disco é matador. Mas cada um tem um gosto, né? Vamos em frente. E também eu concordo com o Batalha, que Born Again é maravilhoso, cara. Tem muita história em cima desse disco aí, que o Gillan tocou bebaço, encheu a lata de bebida, gravou bêbado, teve briga entre eles e tal, mas acho que é tudo lenda também. E pouco importa, é muito legal o disco, é maravilhoso. Eu vou pro ano de 85, tá? Com 4 discos assim, escolhendo entre 4 os 2 melhores, assim. O primeiro embate que eu faço é o álbum de estreia do Megadeth, Killing's My Business, e o Exodus, Bonded by Blood. Eu acho que entre os dois é indiscutível a importância que o Exodus tem como thrash, aquele disco de thrash assim, maravilhoso, cara. Eu acho que é um disco que marca toda a linha thrash, assim, cara. Ele marca a história do thrash, assim, de uma maneira maravilhosa, cara. Né? O Paul Baloff no vocal, o Gary Holt com as guitarras, assim, cortantes, riffs matadores, assim, letras caóticas, cara. Muito bem produzido, assim, pra mim é um disco muito bem produzido. Eu acho que não tem comparação. O Megadeth também é muito legal o disco. O Dave Mustaine tinha acabado de sair 4 meses depois de sair do Metallica, todo naquela briga, uso de droga, bebida, né? É um disco legal, pobre de produção, né? Mas, assim, é um disco também muito legal. Tem uma história legal do Megadeth nesse disco, que a Combat Records adiantou para eles $8.000 para gravarem o disco, e não foi suficiente, e deram mais 4. Aí descobriram depois que todo esse dinheiro, e quase todo esse dinheiro foi gasto com drogas e bebidas, assim, entendeu? Mas é um disco ali, acho que é muito cru, muito legal de ouvir. Mas Êxodos é incomparável, assim, acho que não tem efetivamente comparação. Acho que é covardia até comparar os dois. Esse disco do Êxodos é masterpiece total, do início ao fim, cara. Piranha, Bonded by Blood é uma música fudida, cara. Acho fudido, Metal Command. Acho que você lembra das músicas do Exodus, mas você não lembra tanto das do Megadeth, desse disco, assim, desse disco de 85. Então eu fico com Exodus, acho que é incomparável, não tenho como comparar mesmo, né? É uma judiação na Terra, é covardia. E eu vou comparar outros dois, que também acho assim, que são muito legais os dois, né? Eu adoro os dois, por sinal. É o Marching Out do Yngwie Malmsteen e o Under Lock and Key do Dokken. Yngwie Malmsteen, com Jeff Scott Soto nos vocais. Maravilhoso, o segundo disco do sueco. Né? Um cara controverso ao longo da carreira, mas muito consistente nesse começo, era bem legal, mas ficou muito chato. Né? Ele é um cara chato por si só. Mas acho que a participação do Jeff Scott Soto, os irmãos Johansson nesse disco é muito legal. Tem Don't Let It End, I'm a Viking, I'll See the Light Tonight. Acho que são músicas assim maravilhosas. O Jeff Scott Soto fez uma participação fantástica nesse disco, mas, na minha opinião, o disco do Dokken de 85 é incomparável com qualquer um do ano de 85, não só com o do Malmsteen, cara. O próprio Don Dokken disse que é o disco que ele mais curtiu fazer, é o disco que ele mais gosta, né? Tem vários clássicos ali do Dokken, In My Dreams, Unchained, The Night, The Hunter. Então, assim, eu acho que é um disco que você tem hard rock, tem pegada metal. Dokken ganha longe pra mim. Não sei se o Batalha e o Carlão concordam comigo, mas esse disco é maravilhoso, cara. O Don Dokken em grande performance, né? A gente não é o Don Dokken de hoje, né? Até é chato de ver, assim, como um cara daquele que cantava muito, hoje tá, coitado, com vários problemas de saúde também. E o George Lynch também no auge. Dokken é uma banda formada por 4 músicos fantásticos, né? Uma curiosidade só, a gente viu o George Lynch recentemente, eu, Batalha e o Carlão,
E, cara, que show chato. Teve um guitarrista famoso que toca com banda famosa lá de fora, que dormiu no show do nosso lado, assim. Mas fora isso, esse disco do Dokken é um clássico para mim, de 85. Né? Eu acho que na linha hard rock, quase o metal ali, é imbatível, cara, imbatível. É fantástico esse disco. É fantástico, cara. In My Dreams é um hino para mim, cara. É uma música que sempre que eu posso eu tô ali tocando, ali brincando, tentando tocar, né? A gente engana um pouquinho. E eu quero fechar o programa de hoje com uma indicação muito legal de um disco de estreia do Area 55. É uma banda de músicos brasileiros, um disco gravado em Los Angeles, né? Com o Mika Jackson na guitarra, um músico super experiente já, que tocou no Silk 66, né? Um disco maravilhoso, assim, de estreia, assim, é uma porrada no peito, cara. É um disco muito bem gravado, muito bem produzido. Você tem guitarras ali com uma técnica maravilhosa, com muito bom gosto, com feeling, tá? Vocais maravilhosos, assim. Alguma parte assim lembra bastante Bruce Dickinson, assim, mas com uma qualidade absurda. Até acho que lembra o Dickinson sem querer copiar, que é algo bem legal de ser. Uma cozinha fantástica, cara, um timbre de baixo, uma pegada de batera e as composições muito legais, assim. É um disco que começa com Into the Void no peito, assim, um disco cheio de riffs, que ele mescla o hard rock com metal, tem bate-cabeça, tem música cadenciada. Gente, assim, quem não conhece, vai conhecer. Tem lá no Carlão já esse disco para vender. E é uma super indicação. Na minha opinião, Into the Void, Save Me, Far Away, The Enemy, One Life, One Soul, Wake Me Up, Breaking the Chains. Cara, é um disco, essas são as músicas desse disco que deixam esse disco maravilhoso. Tá? Muito bem produzido. O Mika pegou a esposa e a filhinha, foi lá para LA, ficou lá um tempão batalhando o espaço dele. E o resultado é esse disco aqui maravilhoso, tá? É uma indicação da URMH para vocês, espero que curtam, fiquem bem, fiquem seguros, se cuidem e nos vemos em breve. Um beijo para vocês. Tchau.